Sabe, no mundo cripto, os ativos não precisam ficar lá parados, juntando poeira digital. A gente vai mergulhar hoje no universo de DeFi para entender como é possível botar esses ativos para trabalhar e gerar renda. É uma forma de pensar em finanças que, bom, muda tudo. Olha só o nosso papo de hoje. Primeiro, a gente vai dar uma geral no que é o universo DeFi. Depois, vamos explorar dois caminhos principais, o staking e os pools de liquidez. A gente vai colocar os dois lado a lado para comparar e, claro, fechar com umas dicas essenciais de segurança. A grande pergunta que muita gente se faz é essa, né? Como sair do só guardar os criptoativos? Como fazer com que eles rendam alguma coisa, que trabalhem de verdade? Então, para desvendar isso, a gente vai focar em duas das estratégias mais conhecidas. De um lado, o staking, que basicamente ajuda a manter a rede segura. Do outro, o fornecimento de liquidez para pools, que é o que, no fim das contas, faz o comércio descentralizado acontecer. Ok, vamos lá então. Mas antes de entrar de cabeça nas estratégias, a gente precisa entender o campo de jogo. E esse campo é o universo das finanças descentralizadas, o famoso DeFi. Pensa assim, o DeFi é, na prática, uma tentativa de recriar todo o sistema financeiro, só que sem os intermediários de sempre, como os bancos. É um ecossistema mais aberto, mais acessível, onde as regras do jogo são escritas em código, os tais smart contracts, ou contratos inteligentes, e não por uma instituição central. Então, o que a gente tem é um monte de aplicativos rodando em cima desses contratos. Eles permitem fazer de tudo, negociações, empréstimos e o mais legal, tudo de forma autônoma, sem precisar pedir permissão para ninguém. Beleza, vamos então para o nosso primeiro caminho, o staking. Muita gente vê o staking como uma porta de entrada, a forma mais, digamos, direta de conseguir uma renda passiva nesse universo. É como se fosse o seguinte, imagina que se está ajudando a proteger um cofre gigante. Por deixar os ativos lá, trancados, ajudando na segurança, se ganha uma recompensa. É basicamente isso. Os participantes são pagos por ajudar a manter a rede segura. E o processo em si, sabe, foi pensado para ser bem acessível. Hoje em dia, muitas corretoras e carteiras já simplificaram isso tudo. Com poucos cliques, já dá para delegar os fundos para um validador. E quem são os validadores? São os computadores que ficam lá, confirmando as transações na rede. E olha, as recompensas podem ser bem interessantes, né? A gente está falando aí de um rendimento que muitas vezes supera o que se vê no mercado tradicional. E por quê? Porque, no fundo, é a própria rede pagando pela sua segurança. Mas, sempre tem um mais, isso vem com riscos. A volatilidade do ativo é um deles e, claro, a gente depende da infraestrutura funcionar direitinho. Então, é super importante entender isso. Mesmo sendo passivo, não quer dizer que não tenha risco. Longe disso. Além do preço do ativo que pode subir ou descer, existe um risco bem específico chamado slashing. Se o validador escolhido fizer alguma besteira ou agir de má fé, ele é penalizado e uma parte dos fundos que foram delegados para ele pode ser perdida. Bom, agora vamos para o segundo caminho. Aqui a coisa fica um pouco mais ativa, digamos assim. A gente está falando de fornecer liquidez para o ecossistema DeFi. Pensa nesses pools de liquidez como se fossem o motor das corretoras descentralizadas, as DEX. Em vez daquele sistema de esperar alguém querer comprar o que se quer vender, os pools permitem que as trocas aconteçam na hora, de forma automática. Funciona assim. Quem fornece capital para esses pools age quase como um sócio de uma casa de câmbio. E por isso, ganha uma pequena fatia de todas as taxas de transação que acontecem ali. Essa prática, que ficou famosa com o nome de yield farming. E aqui a gente chega no ponto talvez mais delicado e muitas vezes mais mal compreendido de tudo isso, a tal da perda impermanente. É um conceito que, nossa, é fundamental entender antes de entrar nessa área. Para entender, vamos imaginar o seguinte: uma pessoa reposita um par de moedas num pool. De repente, uma dessas moedas dispara e o preço dobra. O que o pool faz? Ele precisa manter um equilíbrio, então ele começa a vender essa moeda que subiu muito. O resultado é que a pessoa acaba perdendo uma parte daquela valorização toda. No final das contas, pode acontecer de o ganho ser menor do que se os ativos tivessem sido simplesmente segurados na carteira. Esse é o dilema, o desafio da perda impermanente. Certo, então a gente viu dois caminhos bem diferentes, né? Agora vamos colocar um do lado do outro, um duelo mesmo, para enxergar bem as diferenças e o que se ganha e o que se perde em cada um. Olhando assim, o contraste fica bem claro, né? O staking é aquela estratégia mais deixa rolar, mais passiva, com uma complexidade menor. O foco é totalmente em ajudar na segurança da rede. Já o yield farming exige mais atenção, é mais ativo. A complexidade é maior, os riscos também, porque aqui o papel é outro, é ser um provedor de liquidez para o mercado.
Bom, e aí não importa qual caminho pareça mais interessante, navegar nesse espaço DeFi sempre exige muita cautela, muita atenção. Segurança tem que ser a palavra de ordem. Então, aqui vão alguns pontos essenciais para ter sempre em mente, para ter uma jornada um pouco mais segura nesse mundo. E olha, não tem segredo. Pesquisar, estudar cada protocolo, cada detalhe é a melhor ferramenta de proteção que existe. No fim do dia, a escolha entre staking e farming não tem uma resposta única. Depende totalmente do perfil de cada um. Qual é a tolerância ao risco? Qual o nível de conforto com a parte técnica? Quanto tempo a pessoa tem para dedicar a isso? Não existe um certo ou errado. O que existe é a busca pessoal por aquele equilíbrio perfeito entre risco e retorno dentro desse universo que, convenhamos, é fascinante, que é o das finanças descentralizadas.